Então, gente, na aula de hoje, a gente vai começar a introduzir os conceitos básicos associados a mapeamento. E na aula que vem, a gente vai ver uma técnica específica, probabilística, para a gente criar os nossos mapas, considerando tudo aquilo que a gente já falou nas nossas duas últimas aulas aí, certo? Quando a gente fala então de mapeamento, o que a gente está pensando em alto nível é exatamente em alguma representação do nosso ambiente. E essa representação, quando a gente lembra aqui da daquele nosso loop, né, que a gente começou a ver lá atrás, a ideia é justamente que onde que a gente vai estar utilizando essas nossas representações? A gente vai estar utilizando ela basicamente em duas grandes etapas aqui dentro desse nosso loop de autonomia, digamos assim. Primeiro, que a gente vai ter um foco inicial, e é exatamente o foco que a gente tem nessas nossas próximas duas aulas, na construção desse mapa, na construção desse modelo. E aí essa construção, ela está diretamente associada à própria parte de percepção, utilizando os diferentes sensores que a gente conversou aí na aula passada. Mas de forma semelhante, o que a gente já viu na parte inicial da nossa disciplina é que a gente também vai estar utilizando essas representações para fazer os nossos planejamentos, para fazer a nossa navegação. E aí, quando a gente está falando dessa utilização, a gente vai poder ver, né, que a gente vai poder, né, utilizar um mapa para especificamente se localizar em um determinado ambiente, assim como também, depois que eu sei aonde eu estou no mapa e como é o meu ambiente, a gente consegue fazer o nosso planejamento. Então, lembrando que na primeira parte da nossa disciplina, a gente assumiu que essas duas coisas, elas eram dadas. Ou seja, a gente sabia onde o robô estava e a gente sabia a representação do mapa. Então, nessa primeira parte, a gente vai começar a deixar isso um pouco mais livre, em que nesse momento agora a gente vai não considerar mais que a gente não tem um mapa, certo? E a gente vai discutir isso tanto na aula de hoje quanto na aula que vem. Então, de maneira mais formal, quando a gente fala de mapa, a gente está falando exatamente de uma representação espacial do ambiente. E aí a gente vai poder construir essa representação de diferentes formas, utilizando diferentes sensores. E como a gente viu na aula passada, cada um dos nossos sensores, eles podem retornar, né, diferentes tipos de informação. Pode ser uma informação de distância, pode ser uma informação visual, pode ser uma informação tridimensional ou apenas bidimensional. E isso tudo, né, dependendo da informação que é retornada pelos nossos sensores, a gente vai conseguir construir um determinado tipo de representação, um determinado tipo de mapa para o nosso ambiente. E aí, quando a gente fala então de mapeamento, a gente está falando exatamente do processo, da tarefa de se construir esse mapa, certo? Sendo que para a gente construir o mapa, como a gente conseguiu ver ali naquele loop, a gente vai estar trabalhando tanto com a parte de localização, com a parte de percepção, com a parte de planejamento, de controle. Tudo isso está envolvido nesse processo que é necessário para eu construir um mapa que vai ser útil em outras tarefas depois, certo? Então a gente sempre tem que pensar nessas duas coisas, certo? O mapeamento é a tarefa de construir um mapa, que é o resultado dessa tarefa, certo? E cada uma desses conceitos, né, vão envolver diferentes técnicas, diferentes outros subproblemas aí também, certo? Então, na nossa aula de hoje, a ideia é a gente dar uma visão geral, especificamente sobre mapas, certo? Sobre
como que eu faço essa representação, quais são as diferentes características e as diferentes propriedades. E aí, na aula que vem, como eu falei, a gente vai falar especificamente sobre uma técnica de mapeamento de como que eu consigo construir e representar o nosso ambiente. A primeira coisa que a gente pode pensar é justamente por que eu preciso construir um mapa, certo? Então, se a gente lembrar daquele loop, a primeira coisa é que um mapa, seja ele dado ou seja ele construído, vai nos servir principalmente para a parte de tomada de decisões, né, de desvio de obstáculos, ou de maneira mais geral, a gente pode falar que é a etapa de planejamento. E a gente também vai utilizar, em um segundo momento, um mapa para a gente poder se localizar naquele ambiente. Então, como a gente já mencionou, como a gente está fazendo tudo em simulação, a gente consegue pegar essa informação diretamente do simulador. Mas no mundo real, a gente não vai conseguir simplesmente falar onde que o robô está. Então, a gente vai precisar, né, fazer algum tipo de processamento, de computação ali, para a gente conseguir responder esse tipo de pergunta, certo? Então a gente também vai utilizar, né, em diferentes tarefas aí esse mapa que a gente vai precisar e é uma coisa muito importante. E aí a segunda pergunta que a gente pode fazer é justamente, ok, eu já fui convencido que o mapa é muito importante, mas como que efetivamente eu vou representar o meu ambiente? Como que eu vou criar esse mapa, né? O que que eu tenho que colocar nesse mapa? E aí, para a gente responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que pensar também é, ok, mas quais são as representações que a gente já encontra no mundo atualmente? Justamente para a gente tentar pegar essas representações e ver quais que são as mais próximas ou as mais úteis que a gente vai poder usar no nosso contexto também da robótica. Então, na representação especificamente, a gente pode falar de três grandes categorias de mapas que a gente pode utilizar e que vão nos ser úteis em diferentes momentos também, dentro, né, da realização de alguma tarefa pelo nosso robô. Nós vamos ter mapas que nós chamamos ali de mapas contínuos, e aí quando a gente fala de um mapa contínuo, geralmente ele também está associado a um mapa métrico, ou seja, é uma representação extremamente fiel e detalhada do nosso ambiente. Caminhando um pouco mais, né, subindo um pouco mais no nível de abstração, nós podemos considerar mapas que são discretizados. Ou seja, a gente agora não vai precisar representar especificamente cada detalhe do meu ambiente, mas a gente vai representar esse ambiente de uma maneira simplificada, de uma maneira aproximada, e geralmente os nossos mapas discretizados eles também vão ter uma informação métrica, que é justamente o quê? Mesmo que eu tenha uma informação aproximada, a relação entre essas minhas informações, né, entre esses passos discretizados, também são relativos a uma informação métrica do mundo, do ambiente que a gente está ali. E aí, no nível mais alto de abstração, a gente vai ter o que a gente chama ali de mapas topológicos ou mapas semânticos, que também podem ter um determinado tipo de informação métrica associada a eles ali. Quando a gente está falando de mapas topológicos, na verdade a gente quer representar conceitos, a gente quer adicionar conceitos, né, algum significado de bem mais alto nível do que simplesmente, essa parede tem 10 metros. Mas, na verdade, a gente vai poder falar, olha, isso aqui é um quarto, é uma cozinha, é o cinema. Isso aqui, por exemplo, num shopping, é essa outra loja. E a gente vai poder ter esses diferentes níveis de representação para a gente também poder utilizar nas diferentes tarefas
que a gente vai estar trabalhando, certo? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas diferentes representações, como que a gente poderia trabalhar com cada uma delas aí também. Junto dessas representações, a gente pode começar a conversar e a definir algumas características que são muito importantes. Então, a primeira coisa que a gente viu é que, conforme a gente vai subindo naqueles níveis de abstrações de cada uma dessas representações que a gente vai efetivamente perdendo em detalhes. Então, o que a gente tem que saber, como eu acabei de falar, é que qual mapa é o mais adequado? A gente não tem uma resposta definitiva. Mas assim como na parte de navegação e de planejamento, a gente podia escolher o tipo de algoritmo, né, ou reativo, ou deliberativo, ou híbrido, de acordo com diferentes características, a mesma coisa vai acontecer aqui quando a gente fala de um mapa. Ou seja, a precisão, o nível de detalhe que eu preciso do meu ambiente vai depender exatamente da tarefa. Sendo que essa precisão, a complexidade do nosso mapa, está diretamente associada ao custo computacional que a gente vai ter para efetivamente armazenar e utilizar aquele mapa ali. Então, de novo, a gente sempre vai ter que pensar em um equilíbrio entre o quão detalhado eu preciso ser, sem abrir mão da eficiência do meu sistema. Mas é claro que algumas regras gerais que a gente tem que entender é que, independente do nível de detalhe e de precisão, o nosso mapa ele deve possuir apenas as informações essenciais para o meu robô realizar aquela tarefa específica. Então, se eu não preciso, por exemplo, saber a cor de uma parede, não faz sentido eu guardar essa informação ou até mesmo ter um sensor que vai me retornar essa informação se ela não vai me ser útil para nada, certo? Então, a gente quer que o nosso mapa seja o mais compacto possível, porque quanto mais compacto, mais eficiente ele vai ser o armazenamento e o manuseio daquilo ali. E, novamente, né, o tipo de informação que a gente precisa guardar vai depender da tarefa e também vai depender do, do conjunto de sensores que a gente tem em cima do robô. E como a gente já falou na aula passada, né, a gente tem diferentes tipos de sensores com diferentes características, pesos, tamanhos, e a gente não consegue, dependendo do nosso veículo, colocar todos os sensores possíveis em cima dele, né? Então a gente vai ter que tomar uma decisão do que a gente precisa naquele momento ali, especificamente, para aquela tarefa que a gente vai usar e para aquele ambiente que a gente quer representar. Cada um desses sensores, ele vai retornar para a gente também diferentes tipos de informação. E a informação que vai ser retornada pelos sensores, a gente vai poder utilizar de diferentes maneiras. Então a gente divide, né, assim como a representação vai ter diferentes níveis de abstração, a gente também vai considerar diferentes níveis ou diferentes formas que a gente pode utilizar uma determinada leitura, certo? Retornada pelo nosso sensor. A gente pode utilizar a leitura direta. Então, por exemplo, vocês já fizeram um teste inicial lá no primeiro trabalho prático, quando vocês efetivamente utilizaram a informação direta do que era proveniente do laser. Então, quando vocês fizeram aquilo, né, e vocês já até construíram um mapinha bem básico inicial, o que vocês podiam observar é que usar as informações diretas do sensor vai produzir uma quantidade, né, um volume de dados enorme. E muitas vezes a gente vai ter muita informação representando a mesma coisa. Então imagina se a gente tem um laser fazendo uma leitura de uma parede. A gente vai acabar tendo
a gente pode ter centenas, né, milhares de pontos ali para representar o mesmo elemento no ambiente. E isso acaba sendo não muito eficiente, de novo, né? Tem problema de armazenamento, de processamento e tudo aí. A gente pode, então, começar a subir nos níveis de tratamento. Então, ao invés de usar a informação direta do nosso sensor, a gente pode considerar características de baixo nível. E o que seriam essas características? Por exemplo, informações geométricas. Então, nesse exemplo que eu falei, ao invés de representar uma parede por centenas, milhares de pontos, a gente poderia ter uma reta representando aquela parede. E a informação necessária que eu preciso guardar para representar uma reta é bem menor do que milhares de pontos, seja no espaço bidimensional ou tridimensional. É claro que quando a gente começa a fazer esse tipo de tratamento, a gente introduz um pouco a mais ali de processamento, porque a gente tem que extrair essa informação dos nossos dados, certo? E, finalmente, nós podemos ter também características de bem mais alto nível. Então, se a gente for fazer essa associação com aquele último mapa que a gente mencionou, o mapa topológico ou o mapa semântico, a gente vê que, em relação à quantidade de detalhes, por exemplo, pegar cada imperfeição da parede, onde eu tenho obstáculos a nível de centímetro, a gente não vai ter mais isso quando a gente está no nível mais alto de abstração, que é o nosso caso aqui também que a gente está falando, né? O que acontece? A gente consegue reduzir muito a quantidade de informação, né, de dados que a gente vai tá tratando ali, e a gente vai acabar perdendo um pouco desses detalhes do nosso ambiente. Então, quais são possíveis características de alto nível que a gente poderia considerar? Eu posso representar, por exemplo, uma sala, um quarto, uma loja, um carro, uma porta. Isso tudo são coisas do meu ambiente que a gente pode querer representar. E que aí, se eu estiver representando, por exemplo, um carro que está no ambiente que eu tenho que desviar dele ali, e se eu quiser mapear, né, esse tipo de coisa, ou uma placa, eu não vou precisar mais ter toda a informação volumétrica, né, e métrica refinada daquele elemento. Mas a gente pode ter uma informação mais genérica. É basicamente, né, se a gente for lembrar, todo mundo aqui que já fez uma aula de física, a gente sempre começa considerando, né, que a galinha ela é esférica. Então aqui, né, quando a gente fala dessas características de alto nível, a gente pode começar com representações de altíssimo nível. É claro que quanto mais alto nível, a gente vai perdendo em detalhes. Para a gente tentar fazer uma associação dessas várias coisas que a gente falou, né, de como fazer o tratamento da informação, da representação, a gente pode lembrar exatamente, né, dos nossos veículos. Então, basicamente, o que a gente utilizou até o momento foi justamente o quê? A gente tem um robô e o nosso robô ele vai ter um sensor em cima dele laser, né? Para a gente facilitar e já fazer a associação direta com o que a gente já usou. Poderia ser qualquer outro tipo de sensor, né? Ou um sensor visual, ou qualquer outro tipo de sensor de range, que mede a distância. Vou focar aqui no sensor laser, porque, como a gente falou na aula passada, ele tem muitas qualidades, né? Então, a gente geralmente utiliza ele, né, como um dos sensores principais nos nossos sistemas robóticos aí. Então, geralmente, né, representando aqui a leitura do nosso laser, que na maioria das vezes é feita num plano, né, considerando um laser que faz uma leitura em 2D ali, e geralmente vai nos dar uma leitura ali por volta de 180 graus, né? Então, só para a gente fazer essa associação. Quando o meu sensor, o meu robô, estiver num ambiente, essa leitura
ela vai acontecer, né? Ela vai ser modificada ali de acordo com o que está dentro dos limites, né, daquele sensor ali. Então, por exemplo, nesse caso aqui, teria uma parede e a gente vê como que aquilo ali influenciaria dentro da nossa leitura. E aí vale a pena só destacar aqui, né? Botei dois exemplos aqui de dois simuladores, né? O Stage, que é um simulador 2D, muito utilizado também, certo? Muito conhecido. E o Copilha Sim que a gente tá utilizando. E por que eu coloquei essas duas imagens? Só para mostrar que, às vezes, num simulador, cada simulador vai poder representar visualmente as coisas ali de maneira diferente. Então, o que eu queria deixar claro aqui, né? Mesmo essa representação que eu fiz aqui, né, que como se fosse uma leitura contínua do laser, né, que é geralmente o que vários simuladores também fazem, né? Esse aqui tem até aqui ó, o mapinha que eu coloquei lá que vocês podem utilizar. O que a gente vê na realidade? É algo mais próximo do que o Copilha Sim representa. Então, se você olhar aqui bem no detalhe, é claro, né? A nossa leitura do laser, e a gente falou disso na aula passada, quando a gente detalhou nosso sensor, não é uma leitura contínua, como geralmente é representado. Como que é essa leitura, então? Ela é uma leitura que depende exatamente de feixes, né? De onde um determinado feixe de luz está sendo, está batendo, né, está tendo alguma colisão com algum obstáculo ali, com algum elemento do nosso ambiente, certo? Diferentes lasers vão possuir diferentes resoluções, e aí quando a gente fala de resolução, a gente está falando, por exemplo, qual que é a distância angular, né, entre cada uma das minhas leituras. É lógico que quanto menor a resolução, menos informação eu consigo, né, menos detalhes eu consigo do meu laser, né, do meu ambiente ali, certo? E como a gente está falando aqui nesse exemplo específico de range sensors, né? A ideia é que a gente quer exatamente medir a distância que um determinado feixe ali teve uma colisão com um certo elemento. E como a gente falou na aula passada, né? Uma das formas de medir essa distância é justamente pelo time of flight, ou seja, ou no caso dos lasers, né? Geralmente pela diferença de fase. Mas essas duas coisas, né, elas funcionam, né, de maneira ativa. Tem uma emissão de uma onda ali, quando ela é refletida, a gente consegue medir isso. Então, geralmente, os nossos lasers, o que eles vão retornar para a gente, né? E foi o que eu tentei fazer com que o laser retornasse no Copilha, assim, para deixar mais próximo do que a gente encontra na realidade. Basicamente, a gente vai ter um ângulo de leitura e qual que foi a distância que eu identifiquei uma certa colisão, certo? Feito isso, a gente precisa efetivamente transformar um ângulo e uma distância, né, que é basicamente uma coordenada polar aqui, numa coordenada euclidiana, ou seja, numa representação em que esse ponto aqui ele é um XY no mundo, que no caso, se eu só estiver considerando o ângulo e a distância, vai ser um XY relativo aos sistemas de coordenadas do meu sensor. E aí, como vocês já fizeram também no primeiro trabalho prático, depois que a gente fez isso, a gente sabe um ponto nos sistemas de coordenadas local, a gente pode fazer, né, as conversões, né, as transformações necessárias para os sistemas de coordenadas mais global. E aí, se a gente for olhar, né, quando a gente tem lá a nossa leitura do laser, a gente vai ter basicamente essa informação pontual. A gente não vai ter aquela leitura contínua, como eu mostrei. E aí a ideia é justamente a partir dessas informações a gente conseguir
criar uma representação do nosso ambiente. E aqui a representação bem simples seriam só esses pontinhos aqui, certo? E se a gente juntar, né, vários pontos ali, o que a gente vai ter é exatamente uma representação contínua e métrica do nosso ambiente, né? Então, de maneira geral, né, a gente entende que uma representação contínua é realmente contínua, mas na maioria das vezes os nossos sensores, eles não fazem uma leitura contínua, certo? Eles vão fazer uma leitura amostrada, vai ter algum tipo de discretização ali. E o que a gente vai considerar o nosso mapa contínuo é justamente porque cada uma dessas minhas leituras, ela está representada de maneira contínua nos sistemas de coordenadas mais geral. Então, isso aqui pode ter qualquer valor, né, de x e y ali dentro do sistemas de coordenadas. E aí, quando a gente começar a fazer essa junção, né, de várias leituras ali, de vários pontos, né, a gente consegue fazer essa representação bem detalhada, né, com uma alta precisão do nosso ambiente. Então, basicamente é isso que vocês até já fizeram. E aí, esse é o mapa, e como a gente falou, o processo de mapeamento consiste exatamente em, de maneira contínua, a gente criar essas nossas representações. Então, aqui nesse videozinho é bem parecido com o que era esperado que vocês fizessem lá no trabalho prático 1, né? Mas de maneira bem mais simplificada, e que a gente vai agora efetivamente acrescentar um pouco mais de complexidade nesse tipo de mapeamento. Então, quando a gente fala do mapeamento, é fazer com que o meu robô colete os dados necessários no ambiente para criar esse tipo de mapa, né? E aí o mapa mais simples é esse mapa métrico contínuo ali que a gente tem. Certo, gente? Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Então, ok, certo? Por que o nosso robô precisa, né, navegar no ambiente? Justamente porque ele tem limitações no seu sensor. O sensor não enxerga o ambiente inteiro. Então, ele tem que deslocar o sensor, que está preso nele, até uma certa posição que retorna aquela informação para ele, certo? Então, aqui, ó, enquanto ele não viu isso aqui, essa parte não existe no mapa, né? Porque ele desconhece aquele pedacinho ali. Tranquilo? Então, esse é o caso mais básico que vocês já tiveram até uma experiência com isso. E a gente também pode, né, generalizar esse mapa métrico contínuo para o espaço tridimensional. Então, aqui tem um exemplo, né, de um trabalho que a gente fez em que o robô ele ia mapeando o terreno. Então, aqui dá para ver um pouquinho, né, que tinha um obstáculo ali, ele até movimentou, né? Então, a ideia é que eu mapear o terreno é importante, né? Me dá informações de onde eu posso ou não passar naquele momento ali, certo? Nesse outro caso aqui, a gente tem também um outro tipo de mapeamento tridimensional que não mapeia o terreno, mas que ele está mapeando a estrutura geral do prédio, né? E ali, utilizando um veículo aéreo. Então, tem um laser aqui em cima desse veículo aéreo, e é um laser que faz uma leitura no plano. Então, ó, ele está até representado pelo verde mais forte aqui. E para eu transformar essa leitura bidimensional, né, como o laser que eu representei, em uma representação tridimensional, como são essas duas coisas aqui, o que a gente precisa fazer? Ou
eu vou dar uma inclinada no meu laser, né, para o meu plano agora, quando ele fizer essa leitura, é um plano inclinado, né, vai me dar mais do que uma informação do que só o 2D XY ali, ou eu tenho que mover efetivamente o laser, né, o sensor, no espaço tridimensional, né, que é o que está sendo feito aqui. E se eu adiantar até mais um pouco, né, esse tipo de mapeamento, ele, inclusive, ele faz um mapa tridimensional completo do ambiente ali, certo? E de maneira ainda mais geral, o que a gente falou na aula passada é que a gente pode ter lasers tridimensionais já, que vão retornar para a gente uma informação muito mais detalhada do nosso ambiente. Então, quando a gente fala desses mapas métricos contínuos, a gente também fala, a gente também chama essa representação desses pontos, né? Então, a gente tem aqui, olha, um monte de ponto tridimensional. Então, a gente chama isso aqui de uma nuvem de pontos. Então, uma nuvem de pontos geralmente é uma representação tridimensional de alguma coisa, né? Que pode ter sido coletada de várias formas diferentes aí. E o que a gente vê é que essa nuvem de pontos, né, esse mapa tridimensional, ele é extremamente detalhado, né? A gente consegue ver os galhos de cada uma daquelas árvores ali, né? Só que, da mesma forma, quanto mais detalhe a gente tem, mais problemas, né, e dificuldades a gente vai ter também. Por quê? Só de olhar aqui, vocês conseguem enxergar, né, e chegar na conclusão de que a quantidade de informação que a gente tem ali é gigantesca. E, de novo, né? Será que para qualquer tarefa, seja uma tarefa simples de navegação, de desvio de obstáculo, eu preciso mapear cada galhinho daquela árvore? Então, é bem intuitivo a gente pensar que não, né? Eu não preciso ter aquele nível de detalhes. Mas dependendo da tarefa, pode ser primordial aquela representação. Então, por exemplo, né, se a gente estiver fazendo essa representação, esse tipo de mapeamento, é muito usado para inspeção. Imagina que você tem uma ponte e você quer fazer um mapa, né, daquela ponte para verificar possíveis rachaduras, né, se teve algum tipo de deslocamento, né, entre as vigas ou alguma coisa. Quando você quer fazer essa representação, e esse tipo de inspeção tem se tornado cada vez mais popular, usando veículos aéreos, né, e até autônomos também, a gente quer ter uma representação num nível quase milimétrico. Por quê? A informação milimétrica é exatamente o que a gente quer medir, se teve alguma diferença ali ou não. Para outros tipos de tarefas que a gente não precisa, a gente pode simplesmente extrair, né, como a gente falou, características ali. Então, de maneira geral, né, a gente quer características ou geométricas ou qualquer outro tipo de característica que seja uma representação em mais alto nível do nosso ambiente. Então, um exemplo muito simples, né, que a gente tem é, poxa, se eu fiz essa leitura toda com vários pontos, né, e se imagina se eu tenho uma parede grande ou um ambiente gigante, a gente não precisa representar uma mesma parede por vários pontos. Talvez, se eu fizer uma representação usando 3 retas aqui, a quantidade de informação que eu preciso para representar aquele mesmo ambiente é bem menor. Isso também vale, por exemplo, para o caso tridimensional. Dependendo do que a gente quer representar ali, a gente pode usar planos, esferas, cilindros e, e efetivamente simplificar a representação daquele ambiente. Mas é claro, de novo, quando a gente faz essa simplificação, o que o nome propriamente já diz, a gente está abrindo mão de detalhes para, por exemplo, ganhar em eficiência naquela representação ali.
Certo, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Só que uma das coisas que a gente comentou, né, na aula passada, falamos aqui no inicinho, e que vocês ainda não trabalharam tanto, que a gente vai começar a abordar, é que para a gente ter essa informação do dado específico representando o nosso ambiente, a gente faz aquelas transformações entre os diferentes sistemas de coordenadas. E para a gente fazer essas transformações, eu tenho que saber aonde o sensor está, eu tenho que saber aonde o robô está. O que no mundo real nem sempre vai ser passível de ser medido de maneira direta, né? Na sua grande maioria das vezes, não vai ser. Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre essa parte de odometria, que é a forma mais simples que a gente tem de fazer a localização. Então, o que a gente viu é que fazendo o cálculo baseado apenas na odometria, e o que a odometria era? A gente ia integrando diferentes estimativas, né, sequenciais ali, da posição do meu robô. Só que como essas estimativas, elas têm um erro, né, inerente nelas ali, conforme a gente vai integrando esse erro, o erro vai ficando cada vez maior. Então, se eu não sei aonde o meu robô está, quando eu tentar fazer a transformação entre os diferentes sistemas de coordenadas, eu vou estar mapeando uma coisa que simplesmente não vai fazer sentido nenhum. Então, nesse primeiro momento, quando a gente ainda estiver falando de mapeamento, a gente vai continuar e a gente vai reforçar isso na aula que vem. A gente vai continuar assumindo que a gente sabe aonde o robô está. E a principal diferença é que agora a gente vai passar a tratar a incerteza associada à leitura do sensor. E no segundo momento, a gente vai considerar a incerteza da localização, certo? Então a gente vai abrindo mão de algumas coisas passo a passo, certo? Até a gente ter todo o nosso sistema robótico, né, representado da maneira mais realista possível. Um segundo caso que a gente vai ter, para a gente tentar simplificar os nossos mapas, é justamente a gente tentar fazer uma representação aproximada. Então, lá na parte de planejamento de caminhos, a gente também mencionou que a gente poderia fazer uma representação do nosso ambiente, que é dado conhecido naquele momento, a partir de uma decomposição em células. E aí aqui a gente vai falar especificamente de uma representação em grid. Essa representação em grid, então, é quando a gente divide o nosso ambiente em células de tamanhos fixos e iguais, principalmente. Mas a gente também pode ter tamanhos que vão ser fixos e que vão ser fixos, porém diferentes entre as diferentes células ali. O que a gente falou é que a principal vantagem é que essa representação ela é muito fácil de você armazenar e de você manipular. Basta você acessar cada uma das células ali e fazer os cálculos necessários caso esteja ocupada ou não aquela célula. A principal desvantagem é que a gente perde informação, então a gente viu que um dos grandes problemas é a gente achar a melhor representação, o melhor equilíbrio entre o tamanho da célula e a perda de informação. Então, se eu tiver células que são muito pequenas, a gente vai começar a ter a gente vai precisar gastar um espaço de armazenamento muito grande, que a gente acaba caindo quase no mesmo caso dos mapas contínuos, né, que a gente falou ali. Então, relembrando ali, né, quando a gente fala dessas células de tamanho fixo, a gente tem esse problema de determinar qual que é o melhor tamanho para a célula que a gente vai estar ocupando. E geralmente o que a gente faz é colocar um tamanho de célula que é
compatível, que é equivalente ao tamanho do robô. Porque na maioria das vezes, né, se a gente for utilizar essa célula para representar aonde o meu robô vai poder estar no ambiente, a gente não quer que ele esteja em uma célula que tem qualquer tipo de interseção com qualquer obstáculo, certo? Então a gente vai marcar células quaisquer ali que têm interseção com o obstáculo como completamente ocupadas, né, para facilitar a nossa manipulação. Mas é claro que fazendo esse tipo de simplificação, às vezes a gente pode, inclusive, perder caminhos que são passagens muito estreitas, né? E se a gente olhar aqui, esses dois quadradinhos tinham um pedacinho de obstáculo naquelas duas células, né? Mas, de qualquer forma, né? A gente assumiria, né? Se a gente assumir que o nosso robô não pode navegar na diagonal, que não existe uma passagem aqui entre essas duas regiões aqui. E aí o meu robô teria, na verdade, que talvez dar uma volta aqui para chegar, ou por cima, para chegar até o gol ali. Outra forma que a gente tem de representar os nossos ambientes é justamente a gente considerar, continuar tendo células de tamanho fixo, porém não de tamanho igual. Justamente porque se a gente tem regiões muito grandes e que não tem nenhuma informação específica que eu gostaria de guardar em relação àquele ambiente, a gente pode simplesmente ter uma célula muito grande ali para guardar toda aquela informação de que aquilo ali é um ambiente vazio, que é uma célula, né, uma região vazia, ou que é uma região muito ocupada. E conforme a gente precise de mais resolução, de mais detalhes, de mais informação, a gente pode ir diminuindo o tamanho da célula. Assim, a gente tem células grandes para lugares que eu preciso de pouco detalhe e células pequenas para lugares que eu preciso de um detalhe maior. E como que a gente implementa esse tipo de solução aqui? A gente utiliza uma representação chamada ali de quadtree, né? Então a gente tem a quadtree, que é essa resolução variável bidimensional, ou a gente também pode ter a octree, que é quando a gente está considerando o espaço tridimensional. E por que recebe esse nome? Justamente porque o do tree é porque a gente vai representar essas células utilizando uma árvore. E como a gente viu, uma árvore é um grafo sem ciclos. E de onde que vem o quad ou o oc? Justamente porque o meu ambiente, cada vez que eu preciso de mais resolução, eu parto aquele ambiente em 4 ou em 8 novas células. Então aqui, né, se eu não precisei de uma nova representação aqui dessa região, eu não vou fazer nada. Mas aqui nessa região eu precisei. Então o que eu fiz? Está partido aqui em 4 células grandes. Nessa região, eu precisei de novo fazer um novo particionamento. Parte em novas 4 células. Você sempre parte de 4 em 4. Aqui eu precisei de mais uma representação. Parte em 4 células de novo. E aí todas essas células, né, tá a representação aqui baseada em cor, elas vão ser diferentes níveis dentro da árvore que representa aquele ambiente ali. E no caso do espaço tridimensional, é a mesma coisa. Só que ao invés de particionar em 4, a gente particiona em 8 bloquinhos, né? O nosso espaço tridimensional, e a representação da árvore é a mesma ideia ali desses diferentes níveis. E aí, só para ficar mais claro, né? Geralmente é muito fácil enxergar essa divisão em 2 dimensões, né? Como o mapa que a gente acabou de ver. Em 3 dimensões, isso acaba ficando um pouco mais complicado. Como que a gente pode fazer para simplificar? Como é que eu vou mostrar um vídeo aqui para ilustrar isso, né?
Então, aqui nesse caso, lembrando que a representação que a gente usa dos nossos, né, os mapas que a gente está criando, não são simplesmente mapas do ambiente para o robô navegar, mas são mapas, né, como eu falei, para fazer uma inspeção ou para fazer uma manipulação. Então aqui a gente tem um robô ali que ele está fazendo uma leitura, né, ele tem duas câmeras, né, um par estéreo que ele está vendo ali de câmeras, então ele consegue medir a profundidade, e como são duas câmeras, ele também consegue, se ele quiser, né, medir, pegar a informação de textura, de cor. Então o que ele fez aqui? Olha, ele representou a mesa, né, que ele está vendo ali, com alguns objetos ali. Ele fez uma representação tridimensional baseada em grid, né? Então ele fez um grid ali e pronto. Espaços vazios ele não está nem mostrando aqui, né, para facilitar a visualização. E o que a gente pode ver é que, na verdade, ele tem diferentes níveis, né, diferentes tamanhos de bloquinhos, em que coisas muito homogêneas, digamos assim, ele está representando por um bloco bem grande. A mesa, né, já é um bloquinho um pouco menor do que o bloco amarelo. E finalmente, se vocês olharem bem o detalhe aqui, né, dos objetos em si, ele tem ainda um bloquinho menor, né? Então imagina se ele usasse esse bloquinho menor para representar todo, né, o ambiente de trabalho dele aqui. Ia ser bem complicado, ou seja, ser um gasto exorbitante de memória, né? Então a ideia de você usar células de tamanho variável é justamente ter menos precisão onde você não precisa e guardar, né, mais memória, né, usar apenas quando for exatamente necessário. Correto? E aí, como a gente discutiu um pouquinho lá também, né, na primeira parte da disciplina, quando a gente começou a utilizar os nossos mapas, é que quando a gente fala da decomposição em células, o principal problema que a gente tem é esse valor binário de ocupação. Então, às vezes a gente fala, mas para eu manter aquela passagem estreita, eu vou só diminuir o tamanho da célula e vai aparecer duas novas células, né? Mas a gente não sabe qual tamanho manter ali. E o grande problema desse valor binário é que, como a gente falou na aula passada, os sensores, eles possuem ruído. Então, às vezes eu posso medir uma parede um pouquinho mais para lá ou um pouquinho mais para cá, né? Se eu estiver usando um sonar, que vai me dar uma informação em que uma célula ela pode estar ocupada, eu vou marcar ela como ocupada, sendo que na verdade foi um erro de leitura, né? Porque na hora que eu li ali, tem um ruído e esse ruído falou que a parede está um pouquinho mais para cá do que ela está realmente, né? Então, como que a gente pode tratar ou pelo menos minimizar esse problema que o problema do valor binário de ocupação já é um problema inerente dos grids. E quando a gente começa a tratar, né, e considerar os ruídos e as incertezas, é um problema que pode se agravar ainda mais. Então, uma das formas que a gente tem de fazer esse tipo de tratamento é justamente transformar, modelar, né, representar a incerteza utilizando todo o arcabouço de probabilidade que a gente falou, né, algumas aulas para trás e que a gente vai estudar mais aprofundadamente, profundamente, né, aprofundar na próxima aula, como que a gente faz isso no nosso contexto. E aí a ideia é que, justamente, ao invés de criar um mapa que é totalmente binário, o que a gente vai ter é um mapa probabilístico, que a gente vai estudar como fazer esse mapa probabilístico na aula que vem. E aí, só para a gente entender, né, já ficar com um gostinho, né, do que é esse mapa probabilístico, a ideia é justamente que se a gente tem uma incerteza inerente à leitura do robô,
A ideia é que o nosso mapa ele vai representar a certeza. Então, quanto mais certeza eu tenho, por exemplo, que uma região é livre, maior eu vou colocando um certo valor ali, ou menor, né? E a mesma coisa de regiões ocupadas. Quanto mais certeza eu tenho de que aquela região está ocupada, a gente vai também, né, representando ela de uma maneira diferente. E aí aqui tem a representação do nosso robô, né? Tá aqui o sistema de coordenadas representando ele ali. Ele vai navegar dentro do ambiente e ele vai fazendo essa construção iterativa. E a gente vê que regiões que ele não passou muito, ele não tem muita certeza ainda. Então aqui, ó, ele fez mais uma leitura. Ele ganhou um pouco mais de confiança de que essa região, né, é uma região que está vazia. Então, isso aqui é basicamente o que vocês têm que fazer, né? Já falando, a gente vai detalhar essa técnica, né? Como construir esse tipo de mapa probabilístico na aula que vem. Mas vocês já podem se inspirar, né, nesse vídeo, que é basicamente o vídeo do resultado que vocês vão ter, né, que a gente espera que vocês tenham ao final do trabalho prático 3. É fazer essa construção de um mapa parecido com esse aqui também. Ok? E aí, por fim, a gente pode subir para o nível mais alto de abstração, que foi o que a gente falou ali da representação, considerando os mapas topológicos ou os mapas semânticos. A ideia dessa representação é que a gente vai representar completamente o mundo utilizando-se de grafos. Então a gente vai ter novamente, né, os vértices e as arestas ali, entre os nós ou os vértices, basicamente eles vão representar locais que a gente vai chamar de locais importantes, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses importantes daqui a pouco. E as arestas representam exatamente a conexão entre esses diferentes locais. Isso aqui é uma generalização também, por exemplo, dos roadmaps que a gente falou lá na primeira parte da disciplina. A grande diferença aqui é que os nossos vértices agora, eles representam regiões inteiras e não só uma posição ou uma configuração livre no ambiente, certo? Então, para a gente conseguir fazer a navegação dentro desse roadmap bem mais alto nível, né, bem mais abstrato aqui, primeiro que os robôs, eles têm que conseguir saber em qual vértice eles estão naquele determinado momento ali e também saber transitar entre um vértice e outro. Se a gente for entender aqui, né, vamos pensar que esse aqui é o nosso ambiente. Basicamente, o que a gente faria é adicionar vértices ali em posições bem específicas. Então, a gente teria um vértice para representar toda essa região aqui, né? A gente teria um vértice para representar toda essa região. A gente poderia ter um vértice para representar, né, um ou até dois vértices para representar todo um corredor, né? Dependendo do que a gente quer ali. E como a gente pode ver, a gente já falou um pouquinho disso também na primeira parte, mas como que o meu robô sai desse vértice e chega aqui? Essa ligação, ela simplesmente representa que eu consigo chegar do vértice 7 no vértice 6. Mas eu talvez teria que utilizar uma técnica reativa, né, com informação local ali, para efetivamente conseguir sair dessa posição e chegar na outra, né? E quando a gente fala de um mapa topológico, né, que é basicamente essa representação com um grafo, a gente também fala de mapas semânticos, porque às vezes a gente pode querer adicionar certas características, né, atribuir certas informações, alguma propriedade ali
de determinadas regiões para aquele grafo, né? Então, por exemplo, a região vermelha seria uma região muito importante ou uma região que eu quero evitar. E a gente poderia adicionar esse tipo de informação nos nossos grafos também, né? Então, a região azul representa alguma coisa, né? A gente colocar um significado para aquele vértice ou para aquela região. Um significado que é mais do que simplesmente um vértice, uma aresta ali, né, representando aqueles caras ali. Então, isso aqui é uma representação em alto nível e a gente também pode adicionar, né, e ter uma informação híbrida dentro desses mapas topológicos. Então, aqui, né, se a gente não quiser, a gente basicamente pode colocar uma representação, uma ligação que representa que tem uma conectividade. Mas geralmente o que a gente vai fazer é ter a decomposição topológica, mas ao mesmo tempo adicionar uma informação métrica. Então a gente pode ter uma representação bem alto nível de uma região importante, mas eu sei qual que é o custo associado a sair dessa região importante e ir até aquela outra região importante ali. E aí, como a gente viu, se a gente tem essa informação do grafo com a informação métrica, a gente pode utilizar os nossos algoritmos, né, de navegação, como o Dijkstra ou como a Estrela, para fazer essa navegação eficiente. E aí também, só para ilustrar, vou mostrar aqui um exemplo de um trabalho que faz exatamente, cria esse mapa topológico. E aí é bem interessante de ver. Ele tem um mapa métrico aqui também para a gente entender. E a gente vê ali, olha, que ele vai automaticamente criando esses vértices, né? Para representar posições, né? Ou regiões importantes ali. Então ele conseguiria representar esse ambiente, né? O robozinho está andando aqui. Ao invés de usar a representação métrica contínua, né, que vai ter muita informação, ele poderia simplesmente utilizar a posição dos vértices e as arestas para representar a conectividade. É claro que quais são os desafios que a gente tem aqui? Primeiro que vocês devem imaginar que não é simples, né? Assim, né? Já passando para cá. Como que o robô pode, de maneira autônoma, automática, definir o que é útil ou não? Como eu quero colocar ou não um vértice ali em uma determinada região? Não sei se vocês observaram, vocês podem olhar depois com mais calma também. Às vezes, quando ele vê que dois nós, né, que dois vértices estão muito próximos, ele unifica aqueles nós, exatamente porque eles representam uma informação semelhante. Como fazer isso é um desafio, é um problema também. E é claro que, como a gente já viu, quando a gente tem essa representação utilizando grafos, a gente consegue pegar, né, todo o ferramental, todo o arcabouço, os conceitos associados a grafos e a gente consegue aplicar, né, e fazer o melhor uso ali, seja para calcular, né, a melhor rota, seja para fazer qualquer outro tipo de manipulação. Mas vale sempre reforçar que as arestas, elas geralmente representam conectividade, elas podem ter um custo associado, mas elas não vão ter nenhuma informação mais local de, de obstáculos, por exemplo. Então, você tem que acabar unindo, né, dependendo do tipo de representação do grafo, unindo as informações, a navegação, né, diferentes estratégias de planejamento e navegação. E aí, para a gente concluir, né, a gente falou aqui sobre várias representações, né, sobre os mapas específicos, sobre diferentes estratégias de mapeamento. Mas qual que é o grande problema que a gente tem para criar um mapa efetivamente? Primeiro, que o mundo real, né,
como a gente fala aí, ele é um mundo dinâmico. Então, às vezes, se a gente só estiver usando a informação direta, né, que veio ali do nosso sensor, eu posso acabar mapeando alguma coisa, uma pessoa, que depois aquela pessoa não está mais ali, né? E aí o meu robô ele sempre vai estar utilizando aquela mesma informação e é uma informação que não é mais representativa do ambiente. Então isso aqui tudo tem a ver com voltando, né, com aquela ideia que a gente falou dos diferentes paradigmas, né, dos diferentes tipos de arquiteturas robóticas que a gente tem. Então, um dos problemas que a gente viu, né, quando a gente tinha o paradigma deliberativo, é que a gente precisa do mapa. Só que, às vezes, aquele mapa não representa o meu ambiente no momento atual, né? Que é exatamente o problema de quando a gente constrói o mapa também. E um outro grande problema que a gente vai estar trabalhando, principalmente focando aqui na nossa parte de mapeamento, tem a ver com a parte de percepção. Então, os nossos sensores que a gente vai estar utilizando, sejam eles sensores visuais, sensores de range, eles vão ser ruidosos. Eles possuem uma informação que tem uma incerteza ali. Como que a gente pode tratar isso? A gente vai exatamente considerar o arcabouço de probabilidade. A gente vai criar um mapa útil, ou a gente vai criar um mapa probabilístico. Outros problemas, né? Dependendo do nível de ruído que a gente tem no sensor, vai ser cada vez mais difícil a gente extrair informações úteis também, né? Então, às vezes, a gente pode ter uma informação tão ruidosa que a gente não vai conseguir representar uma parede por um segmento de reta, né? A gente talvez não vai conseguir identificar que aquele monte de ponto que está ali é uma reta, né? É uma parede, porque a gente tem essas questões de ruído também. E um outro problema que a gente tem com a percepção, né, que não tem a ver só com os ruídos e com a incerteza, tem a ver com a questão de oclusão. Então, naquele mapa, como eu mostrei, né, o robô navegando em um dos exemplos, eu só conheço o ambiente se o meu sensor tiver a capacidade para pegar a informação daquele ambiente, daquela região do meu ambiente. Então, às vezes, a gente pode acabar achando que o nosso mapa tem uma determinada representação, né? O nosso ambiente ele é de um jeito ou ele é de outro, mas às vezes ele é de um jeito diferente, né? Justamente porque o meu sensor ele não pegou até aquela informação também. E aí, né? Uma das formas que a gente tem de resolver isso é ter uma estratégia de exploração, de navegação no nosso ambiente, de forma que eu consiga pegar o máximo de informação para ter a melhor representação do nosso ambiente ali, a mais completa possível.